Então, Eudora, né, seu brilho é único. Então, a gente traz Eudora Glam. Então, é uma marca aí totalmente sofisticada, mais expert, né? Então, a gente tem muita tecnologias diferenciadas, ativos potentes, cleanse também, indulgentes, que a gente fala, as embalagens totalmente glamourosas, então, cara de embalagens internacionais. Então, a gente traz toda essa marca reconhecida, né, não só na questão de maquiagem, mas na questão também de tratamento. Então, não é uma simples maquiagem que eu vou colorir, né, e realçar a minha beleza. A gente oferece dentro dos nossos produtos cleanse, né, que vai tratar também da nossa pele. Então, a gente vai falar de todos os benefícios que a marca oferece aí. Então, é uma marca totalmente única. Então, aqui a gente mostra um pouquinho aí para vocês, né? Eudora no B2B, então será puro glamour. Anteriormente, a gente só tinha venda direta desses produtos, então agora a gente trabalha aí no canal, né, de B2B, então oferecendo nos nossos pontos de venda também, que já está sendo sucesso, tá? Então, Eudora já é reconhecida por maquiagem, então é a quarta marca aí na venda direta, né, através de Natura e acima de Boticário, então a gente tem aí essa quarta marca direcionada aí também para venda direta. E a maquiagem com inovação e pioneirismo, né, então a gente tem aí uma movimentação muito grande aí em relação à inovação que a gente sempre traz dentro dessa categoria, e a gente pioneirismo aí, a gente faz uma movimentação de muitas vendas de todos os nossos produtos, tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque eu estava gravando, eu parei a apresentação porque a gente parou para o café, deixa eu só pôr para gravar de Eudora. Ainda bem que eu lembrei. Aquela outra gravação já foi, depois eu já te envio, tá, Érica? Então agora eu vou gravar de Eudora Glam. Deixa eu colocar, começar a gravar. Ok, Viviane, obrigada, tá? Pronto, já tá gravando Eudora também, deixa eu voltar a compartilhar. Ainda bem que senão só ia só de... Bom, então voltando aqui, né, então, Eudora no B2B vai ser puro glamour, né, então puro sucesso aí de tudo que a gente vem trazendo. Então, atualmente o portfólio de Eudora, ele possui 3 linhas de maquiagem, tá, só para vocês entenderem. Então, dentro de Eudora Maquiagem, a gente tem a linha de Eudora Glam, né, que é uma linha aí totalmente luxuosa, desde as suas embalagens, desde da questão dos tratamentos reconhecidos que a gente traz dentro da maquiagem também, então essas embalagens mais extravagantes, que quando a gente olha já brilha o nosso olho, né, então esse é todo o diferencial da linha Glam. A gente tem a linha Soul já é uma linha mais básica, tá, vamos dizer assim, então é uma linha que atende muito a questão das tendências das cores e o custo-benefício também que a pessoa procura naquele momento quando ela vai adquirir uma maquiagem. Então, ela quer uma maquiagem mais barata, mais para o seu dia a dia, com valor totalmente acessível, tá? Diferente de Eudora Glam, que é uma maquiagem mais sofisticada, que oferece tratamento, né? Aquela questão de ser uma maquiagem mais profissional também, então a gente tem essa diferenciação. E aí a gente tem a linha de Eudora Nina Secrets. Nina Secrets, acho que todo mundo conhece, que é uma influenciadora, onde ela se uniu juntamente com a Eudora para co-criar a sua linha de maquiagem. Então, é uma linha totalmente diferenciada, né, de produtos co-criados aí com essa influenciadora. Então, a gente tem uma linha bem amplificada também dentro de Eudora com Nina Secrets. E aqui a gente começa falando de Glam, né? Então, Glam traz essa diferenciação do luxo, né? Do tratamento reconhecido das embalagens extravagantes também. Então, tratamento aí na performance de todos os produtos. Ativos potentes, embalagens glamourosas. Então, a gente tem aí desde da nossa base, a gente tem máscara de cílios, delineador, batom, paleta de sombra. Então, todos esses produtos aí de maquiagem. E a linha Soul é uma linha aí mais democrática, né? Então, trazendo aí a questão da tendência das cores do mercado, mas também dessa questão do custo-benefício. Então, a gente foca muito na questão de ser produtos urbanos, né? Voltado para moda, focado muito na tendência. Então, mais que maquiagem aí de moda. Então, tudo que a pessoa busca ali para o seu dia a dia, com custo-benefício aí que vai agregar, né? Tanto na maquiagem, quanto na questão do que a gente oferece aí nos nossos produtos.
E aqui é o nosso portfólio de rosto, onde a gente começa falando dos produtos de Eudora Glam, tá? Então, o que a gente tem aqui na questão de Eudora Glam? Então, a gente tem o nosso Primer Skin Perfection. Esse primer, ele é um primer totalmente diferenciado, ele tem um efeito blur com um toque super aveludado. O que seria um efeito blur na hora da maquiagem, tá? O efeito blur nada mais é que aquele efeito Photoshop, aquele efeito Instagram, que quando a gente passa esse produto, ele vai minimizar qualquer tipo de imperfeição na nossa pele, como poros dilatados, linhas de expressão. Então, ele vai minimizar, né? Vai deixar aquela pele instantaneamente totalmente mais lisinha, tá? Então, ele vai tirar qualquer tipo de imperfeição. Então, esse é o efeito blur na hora que a gente passa um primer. Então, ele traz uma ação preenchedora, tá? Então, ele traz essa ação preenchedora porque ele tem o que na composição? Ácido hialurônico. Só para vocês entenderem, o ácido hialurônico a gente tem na nossa pele até uma certa idade. Com o tempo a gente vai perdendo, então a gente precisa repor o ácido hialurônico, né? Então, com produtos de maquiagem, produtos dermocosméticos, produtos de skincare, de cuidados do dia a dia, hoje a gente vem trazendo muito esse ativo para a gente trazer essa questão de preenchimento, né, de ácido hialurônico da nossa pele, que é o que? A hidratação profunda ali na nossa pele, tá? Então, o ácido hialurônico, ele vai preencher as linhas finas e rugas. A gente tem ação biótica no produto também. Então, ele estimula o quê? A defesa natural da nossa pele. Então, ele cria um escudo, uma barreira, onde ele vai evitar o quê? Os danos externos, como poluição, impureza do nosso dia a dia. Então, ele vai estimular toda essa defesa natural da nossa pele. E a questão aí de ser uma linha tecnológica, né? Então, a gente tem 3 vezes mais mais proteção nessa linha também. É uma linha vegana, livre de crueldades, tá? Esse primer também, ele reduz aí, como eu falei, linhas e poros dilatados e auxilia também na fixação da maquiagem. Ele pode ser utilizado não só na região do rosto, mas como na região dos olhos também, para prolongar aí a fixação da maquiagem. Ele prolonga a maquiagem por até 8 horas, então é um primer que é indicado para todos os tipos de pele. Então, uma pequena quantidade que a gente utiliza desse produto, a gente espalha em um único sentido na hora da aplicação, pode ser aplicado com o uso do pincel também, tá? E é um produto aí que vai ajudar muito nessa finalidade de todos os benefícios que eu falei para vocês aqui. Então, esse primer é excelente para a gente vender. Vendeu base, gente, automaticamente a gente já oferece o primer, tá? E já explica dos diferenciais dele, fala tudo que ele vai oferecer ali na pele daquela consumidora. Com certeza ela vai acabar levando o primer e a base, tá? E essa base, gente, que é a base maravilhosa, que é a nossa base Skin Perfection, né, base líquida aí com refil duplo tratamento. Então, é a nossa base aí maravilhosa de Eudora Glam. Essa base, ela tem uma performance de alta cobertura, ultra resistência à água, tá? Ela não transfere, longa duração e o mais importante, ela tem fator de proteção FPS 25. Então, ao mesmo tempo que eu vou uniformizar a minha pele, ela vai proteger. Essa base, gente, o que ela tem de diferencial que nenhuma outra aí do mercado geralmente a gente encontra, tá? Ela tem ácido hialurônico e colágeno também. Então, o ácido hialurônico, ele vai manter a hidratação da nossa pele e o colágeno, ele vai o quê? A elasticidade, na firmeza, na sustentabilidade da nossa pele. E ela vem com um refil. Então, se a consumidora ela comprou o produto original, da próxima vez que ela for comprar, que acabar a base dela, ela não precisa comprar outro produto original. A gente trabalha com o refil, que é super prático. A embalagem é uma embalagem totalmente sofisticada, embalagem premium, tá? Então, uma embalagem que tem uma entrega aí de embalagem de produtos internacionais também, tá? Essa base, ela remete muito na embalagem ali de Guerlain, não sei se vocês conhecem. Então, é uma embalagem bem sofisticada. Então, essa base, ela tem entrega não só na questão de base, mas na questão também de tratamento, tá? Ela é indicada para todos os tipos de pele também, então ela não marca linhas de expressões, ela não acumula na hora da aplicação e ela tem aí um acabamento de uma segunda pele na hora que a gente aplica essa base. Então, é uma base aí maravilhosa para a gente usar, não só no nosso dia a dia, mas para fazer também. Então, se a pessoa vai para um casamento, né, até noiva dá pra gente maquiar com essa base, porque ela tem uma entrega aí profissional bem bacana, tá? Ela constrói camadas?
constrói camadas também, tá? Dá pra gente Ela pode usar em todo tipo de pele, né? De madura. Pode, ela tem um acabamento maravilhoso, então ela tem uma textura bem fina que ela se adequa a todos os tipos de pele, tá? Tá bom, obrigada. Então, a gente tem aqui variações de cores, tá? Em venda direta, que é o pessoal que faz a venda direta, a gente trabalha com uma régua de cores de 20 cores. Aqui pro canal de B2B, a gente vem trazendo 10 tonalidades, tá bom? Mas atendendo aí uma gama de cores aí para todas as tonalidades. Então, a gente trouxe as cores principais mais vendidas nessa cartela de cores para a gente atender todos os tons de pele. Então, a gente tem da cor 00 a cor 95. Lembrando que sempre quando a gente for fazer o teste da base na nossa consumidor, a gente sempre vai testar a base próximo ao queixo ou até aqui mesmo no pescoço, tá? A base, ela precisa uniformizar com o nosso colo e ela deve sumir na nossa pele. Se ela ficar mais clara ou mais escura, deleta, não é o tom certo. Ela precisa absorver, sumir na pele para ser o tom certo, sempre uniformizando com pescoço e colo, para ficar aquele efeito totalmente harmônico, tá bom? Aí a gente tem a nossa bruma efeito lifting. Essa bruma é maravilhosa, ela vem com partículas, né, refletoras de luz, né, que são partículas de brilho, que aonde a gente borrifa essa bruma, ela já traz um aspecto de iluminação para nossa pele. Então ela tem 3 vezes mais fixação. Então ela tem esse efeito lifting. O que seria o efeito lifting? Então quando a gente passa, né, principalmente quem tem linhas, rugas, enfim, quando a gente fala efeito lifting, ela dá o quê? Aquela puxadinha na nossa pele, então dá aquela esticada, tá bom? Então ela prepara, ela revigora a perceber a maquiagem, ela tem uma sensação super refrescante de efeito lifting imediato e ela fixa e prolonga aí 3 vezes mais a durabilidade da maquiagem. Essa bruma, ela pode ser utilizada de 3 formas, tá? Na hora da preparação da maquiagem, eu posso dar uma borrifada, fiz a minha pele, né? Passei a base, posso dar outra borrifada e na finalização eu posso dar uma outra borrifada. Então, eu vou ter maior intensidade de fixação de todos os produtos que eu vou aplicar aí na minha pele. Tá? Então, uma bruma aí maravilhosa que tem 3 vezes mais fixação, indicada para todo mundo também. Aí a gente tem o pó matificante, tá? O pó matificante é um pó que ele tem uma textura bem fininha, esse pó, então ele tem aí o hialurônico e o acabamento sem pesar na pele, então ele é um pó solto na embalagem, tá? Quando a gente trabalha a questão do pó solto, ele só vai o quê? Matificar essa pele, ele não vai trazer cobertura, tá? Porque ele é um pó solto, ele é ultra fino. Então, ele é como se fosse uma textura de um talco, se dizer assim. E ele tem essa questão de que ele não reflete a luz do flash, né? Então, ele tem um efeito como se fosse alta definição. Se a pessoa vai fazer uma foto, o flash não vai estourar ali sobre o seu rosto, trazendo aquele efeito indesejado, às vezes, de efeito panda, né? Na maquiagem, enfim. Então, não vai trazer esse efeito de luz, na hora do flash da foto. Ele controla muito bem a oleosidade, então a gente pode passar na região T, que é a região que geralmente a gente tem mais concentração de oleosidade. Como eu falei, ele é ultra fino, ele disfarça linhas de expressões, então ele é indicado aí para pele madura tranquilamente também, tá? E a gente trabalha 2 variações de cores que se adequam a todos os tons de pele. A cor 1, que é o tom mais clarinho, a gente geralmente trabalha para as peles mais claras e pele mediana, tá? O outro tom, que é o tom mais escurinho, a gente trabalha para as peles morena, pele negra, tá? Então, a gente trabalha essas 2 variações de cores. Ele também tem a questão do ácido hialurônico, ação e o ação, que foi todos aqueles benefícios que eu falei para vocês na base. Tá? E aí a gente tem o nosso corretivo, o corretivo que camufla olheiras e imperfeições. Então, a finalidade do corretivo é o quê? A gente camuflar qualquer tipo de imperfeição na região do nosso rosto, tá? Então, a gente aplica ali, tanto na região da olheira, ou em qualquer imperfeição que esteja nos incomodando ali na hora que a gente estiver maquiando. Esse corretivo, ele vem com um aplicador que facilita na hora da aplicação, então ele vem já com o aplicador, alta cobertura, ele não marca as linhas também, ele tem uma textura bem leve que se adapta também perfeitamente
para quem tem linhas, rugas, então ele não acumula. Trabalhamos 6 variações de cores, fácil aplicação e ele tem um efeito instantâneo. Passou, ele já dá aquela cobertura perfeita e deixa um toque bem sequinho, ele não deixa nada pegajoso, né? Então, aquela questão de acumular ali naquela região dos olhos, então ele deixa super confortável. Aí a gente tem o nosso blush, e bronzer, em uma única embalagem a gente tem essa multifuncionalidade. Então é um produto que ele tem uma textura leve, ele é super fácil de esfumar, alta fixação e a gente tem essas 2 variações de cores onde a gente pode mesclar para fazer a aplicação desse blush. Eu gosto sempre de começar com um tom mais escuro, esse tom mais bronzeado, que aí eu passo abaixo da maçã do rosto, né, bem aqui abaixo fazendo um truquezinho de contorno. Em seguida eu venho com o blush na maçã do rosto, então eu consigo mesclar essas 2 cores fazendo esse efeito de um tom sobre o outro. Então, fica super bonito, super sofisticado, e dessa forma fica bem bacana da gente indicar para a nossa consumidora também aplicar o produto. Lembrando que sempre com a utilização do pincel de blush, tá? Aí a gente fala de Soul, tá? A gente tem aí o nosso pó compactado Soul. Esse pó, gente, ele é incrível. Eu tive a oportunidade de testar ele também. Ele é um pó que ele tem um toque totalmente aveludado, se adapta também a todos os tipos de pele. Ele tem uma média cobertura, então quando eu passo ele já dá uma cobertura para a pele. Então é um pó, quando a gente fala de pó compactado, geralmente os pó compactados eles têm cor que dá uma leve cobertura para a pele. Ele matifica, tira todo o brilho excessivo, deixa um efeito ultra mate, então ele deixa a pele bem sequinha e sem brilho, e a duração de até 8 horas na pele. Lembrando que ele vem aqui com esse compartimento de espelhinho, tá? E o produto aqui para a gente fazer a aplicação. O produto eu gosto de aplicar sempre com a questão do uso do pincel, que eu acho que dá uma delicadeza, né? Na hora que a gente aplica com o pincel do que com a esponja. Com a esponja, a gente carrega um pouco mais na hora da aplicação. Então, sempre se a consumidora perguntar qual que é a diferença do pincel para a esponja, com o pincel a gente deixa um efeito mais sofisticado e delicado na hora que a gente aplica. Ô, Vivi. Oi. Nenhum dos pó não tem protetor, né? Protetor solar. Não, o Tá pó bom, não tem obrigada. fator de proteção, somente a base, tá? Que é o F25, certo? Essa esponja, gente, é uma esponja também multifuncional, tá? A gente pode aplicar desde produtos cremosos e produtos em pó também com essa esponja. Então, ela é uma esponja de fácil aplicação, super confortável, cobertura de forma uniforme, que encaixa perfeitamente qualquer região do nosso rosto, porque ela é totalmente anatômica. Então, essa parte abaixo aqui, que parece uma gotinha, a gente consegue trabalhar mais abaixo da região dos olhos. Essa parte aqui que tem esse corte, né, na horizontal, a gente consegue fazer a aplicação da base. Eu sempre indico, quando for usar qualquer tipo de esponja, umedecer ela antes, tá? Porque a esponja, se eu passar o produto e ela estiver seca, ela só vai chupar o produto, ela não vai descarregar. Quando a gente umedece a esponja, ela fica muito mais fácil da gente manusear ela, e quando a gente pega o produto, ela vai descarregar na pele de uma forma bem uniforme. Então, sempre também passar esse ponto para a consumidora. Gente, vendeu bar, né? Ou vendeu pó solto, o que seja, gente, vamos incluir a esponjinha também. Já sempre oferecer um item, puxa o outro, né? Então, vendi uma base, o que ela pode usar junto com a base? O primer, já vou vender uma esponja, então eu já vou fazendo toda essa venda casada e entendendo o que ela tá precisando naquele momento. A esponja também é vegana e livre de crueldades, então a gente não testa nenhum dos nossos produtos, né, em animais, tá? E aqui a gente traz o PVC mais a volumetria versus os nossos concorrentes. Então, quem são os nossos principais concorrentes que a gente bate de frente aí no ponto de venda? Então, aqui a gente tem uma performance da nossa base, né, Skin Perfection, da base Eudora Glam. Ela custa em torno de R$ 93,48, 30 ml de base. E aqui a gente traz um comparativo versus a concorrência, tá? Então, em relação aqui a P4, a gente, aqui Revlon nem tem mais, gente, tem que tirar esse produto daqui, Revlon foi totalmente... Então, a gente tem aqui Maybelline, tá? Super Stay, R$ 97,90, então a gente bate muito de frente com essa base. Abaixo aqui a gente tem Maybelline, Nina Secrets, né? E aqui nos corretivos a gente tem Maybelline também.
Nina e Bruna Tavares, tá? E nos pós, né, que a gente traz o nosso pó solto, matificante, a gente tem Bruna Tavares também. Acima, a gente tem Revlon, que não tem mais. E abaixo, aqui, a gente tem Boca Rosa e Maybelline, tá? E aqui, na questão de blush e primer, a gente tem aqui Eudora Glam 71,49. Entre os concorrentes, a gente tem Bruna Tavares, tem Nina Secrets, tem Maybelline também. E aqui de primer, a gente tem aqui Nina abaixo, né? E Bruna Tavares e Maybelline. Opa, desculpa. E na questão da Bruma, né, fixadora, a gente tem Bruna Tavares, Nina e Oceane. A nossa Bruma vem com valor sugerido aí de R$ 65,90, tá? Aqui são os argumentos de vendas. Opa, desculpa. Aqui são os argumentos de vendas. Então, como que a gente deve argumentar, né, tudo isso que eu falei para vocês. Então, a gente sempre falar que produto para rosto dentro de uma tendência de maquiagem e mais tratamento. Então, a gente não oferece só a questão da maquiagem. A gente tem tratamento dos nossos produtos. Isso é muito importante e é um ponto que a gente traz a consumidora pra gente. Falar que a gente tem ácido hialurônico, né, que a gente tem aí o antipoluição. Então, todos esses benefícios. A tecnologia 3 vezes Protect na base, tá? Então, muito mais proteção. Então, a gente tem aí o fator de proteção FPS 25. A gente tem aí primer, bruma e pó com ácido hialurônico, ação prebiótica e antipoluição, como eu falei para vocês. As embalagens, né? Sofisticada, internacional, produtos veganos livres de crueldades e os benefícios sustentáveis, tá? Então, a base Perfect possui refil, como eu falei para vocês. Então, sempre argumentar todos esses pontos aí na hora da venda dos produtos de Eudora Glam. E aí, a gente entra no nosso portfólio da categoria de óleos, tá? Então, de óleos, o que a gente trabalha? A gente tem aí a caneta delineadora e os lápis Kajal. A caneta delineadora, ela vem com uma ponteira bem precisa e bem fininha, facilitando o quê? Que a pessoa faça traços finos, né, bem preciso, ou geralmente se ela quiser fazer um traçado mais grosso, também ela consegue. Fazer delineado gráfico, fazer delineador gatinho. Então, esse delineador, ele é muito prático para essas finalidades. Ele tem uma cor super intensa, longa duração, ele não escorre, ele não borra, ele não transfere e ele dura o dia inteiro. Então, ele tem longa duração. Lembrando que ele é resistente à água, tá? Então, é um produto aí que tem toda essa entrega. E aí, a gente tem o lápis Kajal. Esse lápis, ele tem uma textura super macia, fácil de esfumar, dá pra gente criar fundos de sombra, então não dá pra eu usar só ele como lápis. Se eu quiser usar ele em toda a minha pálpebra móvel e esfumar, eu crio um fundo de sombra que fica lindíssimo. A gente trabalha tanto o tom marrom e o preto, tá? Em 2 variações de cores. E ele tem a duração de 12 horas de durabilidade devido à sua textura. De um lado, a gente tem o lápis e do outro lado, a gente tem aqui uma esponjinha que facilita a gente ajudar ali, auxiliar na hora que a gente quiser esfumar determinada região dos nossos olhos, tá? Então, ele tem um fácil deslizamento. Quando a gente passa, ele já pigmenta e muito fácil da gente esfumar esse lápis. Então, a gente tem aqui tanto a caneta quanto os 2 lápis, tanto no marrom e no preto, ok? Aí a gente fala esse produto para sobrancelha, gente, é maravilhoso. Por quê? Ele é um produto 2 em 1, tá? Ele tem longa duração de até 8 horas e ele vai preencher a sobrancelha de uma forma aplicada. Então, ele vai fazer todo o preenchimento da sobrancelha, sem agredir os fios, e ele vem com uma escova inovadora do outro lado, que facilita o quê? A gente esfumar o produto que a gente aplicou, e ao mesmo tempo a gente vem penteando. Então, a gente traz aquele efeito super natural para a sobrancelha, que é a forte tendência hoje do mercado. Então, ele garante um efeito super natural, ele desenha aí a sobrancelha, né, imitando os pelos. Vocês podem ver que ele vem aqui, ó, em um formato chanfradinho, como se fosse imitando o pincel. Então, a gente já vem, dispensa o uso do pincel e já vem delineando e trabalhando toda a sobrancelha, tá? Então, é uma lapiseira aí de preenchimento e definição que traz um acabamento totalmente natural, tá? Geralmente, essa lapiseira, ela se adequa aí a diversas tonalidades de sobrancelha.
tá bom? A não ser que for uma sobrancelha muito escura, muito intensa. Aí ele já não se adapta tanto, mas ele se adapta a vários de sobrancelha. E aí, para Soul, a gente tem a máscara Turbo 7.0. Gente, o que tem de diferente nessa máscara é o nosso aplicador. O aplicador é um aplicador cônico com cerdas de fibras de nylon, tá? Que facilitam a gente aplicar essa máscara desde os menores aos maiores fios, trazendo um efeito de 20 vezes mais volume, que é o que o pessoal busca bastante em máscara, que é volume, né? Então, ela tem 7 benefícios em um único produto. 15 vezes mais definição, então ela não ajunta aqueles grumos devido ao seu pincel ser bem fininho, então ela penteia muito bem, trazendo definição. 2 vezes mais alongamento, então ela alonga super bem, trazendo curvatura também para os cílios. 11 horas de durabilidade, não forma grumos, como eu falei, e ela tem o quê? Pantenol na concentração do produto. Então, é uma máscara que vai nutrir, né, e vai trazer saúde aos fios, ela vai manter a hidratação dos fios dos cílios. Testado e aprovado por mais 100% das nossas consumidoras, então essa máscara, ela é sucesso de venda, que a gente fala Turbo 7.0, porque ela tem 7 benefícios em um único produto, tá? Aqui a gente traz, né, a questão dos nossos concorrentes, então mostrando para vocês as nossas máscaras de cílios, a gente traz a Soul Turbo por R$ 49,99, ela vem 10 gramas na embalagem. A gente tem aí a Maybelline como um dos nossos principais concorrentes. Acima a gente tem a Glam Infinity, Revlon não tem mais, tá? Bruna Tavares, e abaixo a gente tem Nina e Maybelline, aquela mais básica da Maybelline, tá bom? E aqui na questão dos delineadores, né, a gente tem aqui o nosso de Glam, que vem aí com o valor sugerido de R$ 60,99, sempre ali com concorrente de Bruna Tavares, abaixo a gente tem Maybelline e Boca Rosa. E os nossos lápis para sobrancelha, a gente tem aqui abaixo Maybelline e Bruna Tavares como os nossos principais concorrentes. O nosso vem com R$ 54,90. Argumentos de vendas, tá? De todos esses produtos que eu acabei de falar para vocês da região dos olhos e sobrancelha. Então, a máscara, sempre falar que ela é a mais vendida dentro de Eudora. Olhos é a categoria que impulsiona o crescimento do mercado de maquiagem em 2021, né? A gente sabe que a gente teve um crescimento bem alto, devido até mesmo à pandemia, que o foco ficou muito para o olhar na questão de maquiagem. As pessoas usavam muita máscara, então a gente usava muito produto nos olhos. Produtos veganos e livres de crueldades. A máscara, ela entrega aí 7 benefícios em um único produto. A lapiseira de sobrancelha possui escova, né, embutida para facilitar na aplicação. Então, geralmente, os produtos do mercado, só o produto, não vem essa opção da escova, o nosso vem, então já é um diferencial. A nossa caneta delineadora é o queridinho, né, por ter essa ponteira diferenciada bem fininha, fazer um traçado bem fininho, né, como as consumidoras gostam. Então, sempre falar da ponteira, que a nossa é diferenciada, então ela consegue fazer um traçado gráfico, um delineador gatinho, facilmente, devido à sua ponteira. Então, argumentar sempre dessa forma para a gente vender muito bem os nossos produtos. E aí, a gente entra na categoria, né, de lábios. Então, o portfólio de lábios, a gente tem aqui tanto de Eudora Glam, né, o Dual Clinical e o nosso Matte Tint. Então, o Dual Clinical, gente, esse batom, ele é maravilhoso. Ele faz o quê? Uma micropigmentação para os lábios, tá? Então, conforme eu vou utilizando ele ao decorrer dos dias, eu vou tendo uma micropigmentação nos lábios. Sabe aquelas mulheres que fazem a micro, né, o procedimento estético? Então, com esse batom eu consigo esse resultado. Então, é o primeiro batom com efeito micropigmentação sem agulhamento, né? Então, conforme a gente vai usando ao decorrer dos dias, eu vou trazendo esse efeito aí para os meus lábios. Então, é um batom com extremo conforto, ele tem 8 horas de durabilidade, 5 variações de cores, ele tem ácido hialurônico que promove hidratação para os lábios, horas, e aí ele vem 2 versões aqui em uma única embalagem. Então, a gente tem de um lado o batom, do outro lado a gente tem um balme preenchedor, que é um tratamento dia e noite, tá? Então, é uma cor única, esse
esse balme. Então, a gente vai passar ali. Primeiro, aqui a gente tem uma fotinha, só para vocês verem como que o produto ele é ativado aí na questão dos nossos lábios. Aqui tem um primeiro dia de utilização do produto, vocês podem ver que já deu uma diferenciação. Aqui é 40 dias após o uso desse batom Dual Clinical. Olha como ele pigmenta super bem o lábio, tá? Sem fazer aquela questão do preenchimento aí com agulha, que geralmente as pessoas fazem. Então, ele traz toda essa questão de preenchimento aí, de micropigmentação. Então, um produto incrível, né, que a pessoa pode fazer ali todos os dias, conforme ela for aplicando esse produto, ok? Então, eu passo o batom, certo? Em seguida, com o balme preenchedor. Então, ele faz um preenchimento labial, tá? E aí, a gente tem o Matte Tint, que é o batom mate, o batom que não sai, gente. Esse batom você pode beijar, pode falar, pode comer, pode fazer o que for, que ele não tem, não sai. Ele tem 18 horas sem retoque. Ele é super pigmentado. Uma única aplicação, eu já trago aí a cobertura perfeita para os meus lábios. Então, ele não transfere, ele não craquela, ele não borra, e eu posso fazer o que eu quiser, que ele tenha aí uma alta fixação. Tá? Então, é um produto aí para quem gosta de muita fixação, de que chega no ponto de venda e fala, eu quero um batom 24 horas, aquele batom que não sai. Então, vamos indicar Matte Tint, tá bom? Quando a gente passa ele não arde nos lábios também, tá? A gente passa, ele fica super confortável. E aqui a gente traz os nossos principais concorrentes dentro de B2B. Então, a gente tem aí os nossos principais concorrentes, tá? Que a gente tem aqui tanto o Glam, o Dual Clinical e o Matte Tint. A gente traz aqui Bruna Tavares, tá? E Maybelline Superstay. Revlon deleta, porque Revlon não tem mais no mercado. E aqui são os argumentos de vendas que a gente deve argumentar em relação aos produtos labiais aí de Eudora. Então, Eudora é a marca mais reconhecida, né, em suas inovações de batom. Então, a gente sempre vem trazendo inovações, diferenciações aí do mercado. Produtos veganos e cruelty-free, então isso a gente fala para a linha inteira. O Matte Tint, que ele não sai por 18, ele tem 18 horas de duração, tá? Não que ele vá durar 18 horas, tá, gente? Isso depende muito da questão também do pH de cada lábio, se esse lábio não tá com células mortas, se ele tá totalmente hidratado, tem toda essa questão também, mas ele tem duração de até 18 horas. Benefícios muito claros para o consumidor, né? Então, a gente traz benefícios aí para esse produto. E o Dual Clinical, que é um batom 2 em 1, que ele faz esse preenchimento, né? De efeito micropigmentação, tá? Do real, como eu mostrei na foto para vocês, do antes e depois. Tá? Então, Eudora Glam, e sou essa marca aí maravilhosa, que vocês vão performar muito bem aí no ponto de venda também, tenho certeza que vão vender muito esses produtos.